Então, para quem chegou agora, bom dia a todos. Vamos iniciar nossos estudos aí em Direito do Trabalho. Perfeito. Artigo 483 da CLT, que trata aí da rescisão indireta do contrato de trabalho, uma das formas de extinção do contrato de trabalho. Perfeito. A gente vai para a linha E. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Um minutinho. A gente já compartilha aqui. Vocês estão vendo aí? Estão vendo, meus amigos? Ainda não. Não? Agora sim. Estou vendo. Então agora sim. Está aqui, não é isso? Agora estou vendo. Tá. A gente foi até a linha D. Tá? Não cumprir com o empregador com as obrigações do contrato. A gente está tratando de rescisão indireta. Já confirmei aí com a Gildete. E agora a gente vai para a linha E, para terminar o 483 da CLT. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Átila? Acho que Tudo bem, Beleza, professor. professor. Beleza. Então, tá bom. Peço a vocês que já comecem aí se preparar para as provas, tá? Hoje a gente termina nosso conteúdo. Teremos na data de hoje, terei na data de hoje aí uma reunião, todos os professores com o professor Luiz, coordenador. Vamos tratar das provas. Então, já comecem aí a estudar, já fazer as atividades diagnósticas do AVA. Perfeito? Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Comecem a pensar na atividade professor. diagnóstica do AVA, vai Sim. fazer tudo. O Dória liberou parcialmente a partir do dia 1º algumas atividades. Não tenho como afirmar para vocês se será presencial na faculdade ou à distância, não tenho como afirmar, tá? Mas vamos esperar um pronunciamento oficial, mas tenho como dizer que já estamos caminhando para a prova e tem uma reunião hoje às 6. Então, alguma diretriz será dada. Perfeito? Então, peço a vocês aí, como já mencionei, não deixem nada para a última hora. Nada. Já vai estudando, já vai fazendo as atividades diagnósticas do AVA lá, vão se engajando a respeito do assunto, que hora que efetivamente vier, vai vir tudo para ser feito praticamente de uma única vez, né? Então, corram atrás, já deixa tudo, como é que se diz? No jeito, já tudo arrumadinho, para que fique mais fácil para todo mundo. Perfeito? Então, é isso, meus amigos, é o que eu tinha para falar para vocês. Vamos aí, efetivamente, começar o nosso estudo. Então, iniciando aí o tema da nossa aula, rescisão indireta, né, dando continuidade da rescisão indireta, artigo 483, a linha E, tá? Quando a gente fala de rescisão indireta, nós estamos falando de uma justa causa que o empregado aplica no empregador. Alguém quer falar algo? É uma justa causa que o empregado aplica no empregador. Então, para ele não pedir a sua demissão, ele pleiteia aí a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, a gente viu as hipóteses legais, isso daqui está na CLT, né? Na qual o empregado pode pedir aí a rescisão indireta do contrato de trabalho. A linha E fala o seguinte, praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. Tá? Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoa de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. Nesta linha, verificamos também possibilidade de rescisão indireta relacionada não só ao empregador, mas também aos prepostos dele.
atos lesivos, tá? Da honra e da boa fama, entendeu? Podem atingir tanto o empregado quanto pessoas de sua família. Relacionam-se à calúnia, difamação, injúria, que são lá os artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, que trata da injúria, calúnia e difamação. Então, é importante, né, destacar, quando o empregador xinga o empregado, quando ele faz ofensas, né, morais ao empregado, ok? E aqui também é claro, a gente menciona que é de se destacar que o assédio sexual, ok, praticado pelo empregador, contra o empregado é enquadrado nesta linha da CLT, como motivadora da rescisão indireta. Quando efetivamente o empregador propõe alguma situação com cunho sexual, certo? Uma promoção, um aumento, um cargo visando aí favores sexuais, perfeito? Entra nesta a linha, tá? Praticar o empregador os seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e da boa fama, tá? Então, artigo 483, a linha E da CLT, perfeito? Tem alguns empregadores que gostam de chamar o empregado de burro, de incompetente, né? Ele é ofensivo. Além de ele praticar crimes contra a honra, tipificados no Código Penal, perfeito? Também dá ensejo aí para uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Tudo bem, meus amigos? Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo? Não, professor, para mim não. Então, tá bom. Dando continuidade, vamos aqui para a linha F, ok? Já disse para vocês, eu transcrevi aqui a tipificação da CLT, perfeito? Então, a 482 e 483 da CLT, em seus dispositivos legais, né, justamente com as suas respectivas alíneas, tá? É o que está aqui exposto para vocês em tela. Então, vamos lá, linha F. O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Nessa linha se trata de ofensas físicas, em complemento à linha anterior, que envolve ofensas morais. Aqui também a ofensa pode ser cometida pelo empregador ou seus prepostos, tá? Aqui, o que muda da linha E para a linha F é que aqui ocorre ofensa física, lá aqui é ofensa moral, e aqui, na letra F, né, na linha F, é ofensa física, perfeito? Lá moral, aqui é ofensa física, ou seja, o pessoal sai brigando no meio da empresa. E não vão pensar que isso é incomum acontecer, tá? Muitas das vezes o empregado está cansado daquele trabalho, está cansado daquela ofensa, ele já está efetivamente intencionado, né? Ele já está intencionado em sair da empresa, perfeito? Estando intencionado em sair da empresa, ok? Efetivamente discute com o empregado, com o empregador fala algo que ele não goste, e eles vão para as vias de fato, tá? Eles vão para as vias de fato. Efetivamente acabam aí se ofendendo fisicamente. Eu já vi até casos de morte, de empregado pegar efetivamente uma barra de ferro e bater contra o empregador, tá? Então, essa parte de ofensa moral e ofensa física, perfeito? Isso a gente tem que tolir, né? Tem que tolir isso com muita veemência. Isso não pode efetivamente acontecer dentro do ambiente de trabalho, tá? A gente não pode permitir, a gente tem que explicar isso para o empregador. Tem empregador que só porque tem o poder de comando acha que efetivamente pode tudo. Não é bem assim, tá? Essa parte de gestão,
né? Gestão de pessoas tem que ser feito muito bem dentro do escritório para que não tenhamos aí maiores problemas, tá? Vamos lá. Letra G. O empregador reduzir o seu trabalho, né? Sendo esse por peça ou tarefa, de forma de afetar sensivelmente a importância dos salários. Então, muitas das vezes, o empregador quer mandar o empregado embora, mas não tem um motivo justificado. Aí ele pensa o seguinte, tá? Nessa linha, eu tenho que criar uma situação dentro do ambiente de trabalho para que efetivamente ele venha aí a pedir demissão. Então, o empregador reduz o trabalho, tá? Sendo que se esse trabalho for por peça ou tarefa, tem muita gente que recebe por peça ou tarefa, por hora, por dia, por mês, quinzenalmente. Aí precisa ver como é que foi estipulado o contrato de trabalho. Então, a ideia, tá, é reduzir, perfeito, a quantidade de peça ou tarefa, tá, para que ele venha pedir demissão do trabalho, perfeito, venha querer a sua rescisão. Só que desta forma, tem como o empregado pedir uma rescisão indireta do contrato de trabalho, ok, e pleitear aí a sua devida indenização. Então, eu coloquei aqui, ó, esta linha se aplica nos casos em que o empregado recebe salário variável por peça ou tarefa. Podemos citar o exemplo da empregada que, recebendo peça, costurava 500 peças de roupas por mês. E durante a prestação laboral, o empregador reduziu de forma permanente a encomenda por apenas 100 peças. Essa medida afeta sensivelmente a importância dos salários. Tá? Portanto, vimos aí as 7 situações que podem ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, a justa causa praticada pelo empregador. Tá? São situações em que o empregado pode considerar o rescindindo o contrato de trabalho e pleitear a devida. Então, a gente termina aqui rescisão indireta do contrato de trabalho. Deixar aqui, ó, na tela o que a gente viu, né, durante esse estudo. Perfeito. Os requisitos aqui para considerar rescindido o contrato de trabalho. Uma pergunta valendo 15 na minha prova, hein? Vamos ver quem vai acertar. Quando a gente propõe uma ação judicial de rescisão indireta, perfeito, o empregado deverá continuar trabalhando ou ele pode se ausentar do local de trabalho? Professor, pode continuar trabalhando. Quem mais? Sim, ele pode continuar trabalhando. Eu acho que tem uma diferença entre poder e querer, né? Eu acho que ele pode continuar trabalhando porque o contrato não foi rescindido. Agora, não seria muito aconselhável ele continuar trabalhando numa situação assim, né? Eu acho que ele pode pedir para ser dispensado. Acho. Bom dia. Professor? Acho que o professor saiu do ar. Ele saiu do ar, eu acho. Ele falou que o computador dele não estava bom hoje, por isso que ele entrou um pouquinho mais tarde. Ele sempre entra 10, 15 minutos antes, hoje ele entrou em cima do horário. Deu problema no computador dele, ele falou. Deve ter acontecido o mesmo problema. Então dá aula aí, Ritinha. Manda ver. Ah! Quem sou eu para dar aula?
Rita, Bora, passa as receitas de bolo para nós aí, Rita. Nada. Ah, não, eu quero só vou comer, passar. não quero cozinhar, não. Então, quer uma dica? A gente tem que estar Manda. no dia da prova com a CLT embaixo do sovaco. Entendeu? Porque acho que vai ser tudo caído as provas vai ser tudo em cima da CLT. Ô, Ritinha, me faz uma gentileza, Com aproveitar certeza. que o senhor tá aí. Me explica essa porcaria aí dessa atividade aqui do... A gente é obrigado a fazer construindo uma carreira de sucesso, é isso? Sim, essa daí é igual o projeto de vida. Aí eu Só clico que ele aqui, é detalhamento de menor. notas. Hã? Quando eu clico Meia hora aqui, você faz, detalhamento de Vitor. notas, não aparece nota, aparece só cursando. Não aparece. Só vai quando aparecer, quando findar o semestre e eles jogarem lá no portal, aí vai aparecer aprovado. Então, mas por aí, por enquanto, exemplo, você quando eu faz... entro lá construindo uma carreira de sucesso, tem várias possibilidades de curso. Tem que ver todos? Não, você está confundindo a carreira de sucesso com os cursos que estão lá, seletivo, né? O outro é processo seletivo. O processo seletivo você não é obrigado a fazer, porque ele só é adicional, né? Para acrescentar mais coisas. Agora, Não, porque eu já fiz tudo, eu já até gerei. Quando a gente já gera o certificado, então a gente já concluiu essa obrigatoriedade, né? Já. Então... Esse daí, do carreira de sucesso, você vai tudinho ver. Quando chegar, tem alguma atividade no meio, parece, ou dentro do vídeo tem uma atividade. Ah, não, eu fiz tudo. Que é coisa simples também. Aí desde gera o... Não. Aí eu fiz tudo. Aí já gerou tem o certificado. Então, gerou o certificado, é assim que vai aparecer lá no portal. Vai aparecer cursando, B1, B2, interrogação cursando. Aí Entendi. depois vai entrar. Entendi. Quando Então, o meu pelo menos já está. É, porque agora que eu vendi no restaurante, eu estou voltando aí a estudar direito, né? Chega de ser... Você é louco, Átila, vou te falar, viu? Coisa de maluco. Ó, restaurante. Agora acontece o seguinte, no direito penal e do trabalho... É complicado. Tá, você olha lá, está 100%, certo? Aí, na semana, o professor vai e coloca alguma coisa, as aulas, algum link, o PowerPoint, aí abaixa para 98, aí tem que entrar e clicar para chegar no 100. Ah, não, eu vou atualizar. Bom dia. Voltou? Troquei de computador, troquei de sala, porque meu computador deve estar com algum problema. Deixa eu só me ajeitar aqui com a câmera, entendeu? E a gente já volta. Eu troquei de máquina, não é possível, desde ontem à noite ele está com problema. Estão me vendo bem aí? Desculpa, não, professor, a Rita estava dando aula para gente. Ai, que ela não deve ter aguentado de saudades, né? Foi bolo de fubá hoje a aula, professor. Então tá bom, deixa eu voltar aqui. Pessoal, ligado efetivamente aí a rescisão indireta. Alguém tem alguma dúvida? Não, tá bom. Tem a pergunta aí que o senhor fez, professor, desafio. Então, vamos lá. A pergunta é o seguinte, se o empregado precisa efetivamente, né, se ausentar aí do local de trabalho. Não necessariamente, tá? Ele pode continuar efetivamente trabalhando, ok? Mas ele também pode, se ele não quiser ir mais, é uma escolha dele, pode acarretar aí a suspensão do contrato de trabalho, sem trabalho, sem salário, perfeito? Então, se ele achar
que ele efetivamente está sofrendo alguma ameaça, se ele está colocando a vida dele em risco, porque a gente pode pedir a rescisão indireta, baseada efetivamente em perigo manifesto de mal considerável, né? Por exemplo, nos dias de hoje, com a pandemia, né? Empresas que não fornecem EPI, ele pode pleitear a rescisão indireta do contrato do trabalho, do que efetivamente pedir demissão, tá? Aí é uma escolha dele. Perfeito? Tudo bem? Oi? Tudo. Vocês estão me ouvindo ou não? Para mim tá tudo bem. Beleza. Tá bom. Tá Sim, bom, hein? professor. Tá Ouvi. bom. O áudio tá bom para vocês? Ah, para mim tá bom. Beleza. Então, vamos dar continuidade, ok? Ao encontro agora 15, estamos encerrando, hein? Encontro 15 que trata aí das estabilidades. Perfeito? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Um minutinho. Ô, professor, você não pode compartilhar aquela tela daquele resumo lá, ou aquele resumo vai ser colocado lá no AVA? Que eu tiro o print da tela, recorto e coloco nas anotações. Isso, essa mesmo. Amigo, está tudo no AVA desde o começo. Os 16 encontros estão tudo lá. Beleza, professor, obrigado. Até esse encontro aqui, ó, 15, que a gente vai abrir agora, você entendeu? Ele já está lá no AVA, sempre esteve, desde o começo do semestre. Beleza? Tudo bem? Obrigado, professor. Então, vamos lá. Encontro número 15, a gente vai tratar aí das estabilidades, tá? No Brasil, em regra geral, é possível demitir um empregado sem a necessidade de motivo relevante. Demissão sem justa causa. Entretanto, existem algumas situações nas quais o legislador decidiu proteger o empregado para que esse não fosse demitido em um momento de necessidade, tá? Existem casos que representam a extinção, as restrições à extinção contratual e constituem em nossa legislação as estabilidades e garantias provisórias. Então, deixar bem claro aqui, perfeito, que não existe nenhuma estabilidade definitiva. Todas as estabilidades, elas são provisórias, tá? Não. Tá cortando, professor. Tá cortando? Deixa eu pôr um outro áudio aí, calma aí. Estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo ou não? Tá bom. Tá bom. Beleza. Estão me ouvindo? Sim, tá bom o som. Então tá bom. Vamos ver agora. Coloquei as caixas de som para cá, vamos ver se dá uma melhorada, tá? Então, eu estava falando de estabilidade e dizendo o seguinte, é bom deixar bem claro que não existe estabilidade definitiva. Todas as estabilidades são
provisórias. Então, muitas das vezes, o empregado acha que ele é detentor de estabilidade, perfeito, que ele pode fazer o que ele bem quiser na empresa. Não é bem assim. Todas as estabilidades são garantias provisórias de emprego. Tudo bem? Então, vamos lá. Entrando aí, efetivamente, nas estabilidades, ok? Nesses casos que nós vamos elencar aqui, ó, perfeito? O empregador não pode proceder à demissão sem justa causa, vale dizer somente em caso de falta grave pelos empregados, justa causa que podem ser demitidos, ok? Então, vamos ver as hipóteses. Estabilidade decenal. Antes da Constituição Federal de 88, tá? Falava-se na estabilidade decenal. Ela já é uma estabilidade em desuso, antes da Constituição de 88. Então, o que acontecia? O empregado que tinha mais de 10 anos de trabalho na empresa, né, ele efetivamente ganhava aí o direito da estabilidade no emprego. Porém, o empregador ficava com uma situação extremamente complicada, porque ele não podia mandar aquele empregado embora, perfeito, e quando chegava próximo dos 10 anos, ele fazia a demissão deste empregado, ele acabava mandando este empregado embora, ok? Resolveu-se por bem, então, acabar isso com a Constituição de 1988, e ela foi substituída, a estabilidade decenal, pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, tá? Então, se você quer saber quanto um empregado tem depositado de FGTS, eles criaram o FGTS com a intenção de ter um salário por ano. Então, basta saber o salário dele e ver aí efetivamente quanto ele tem de FGTS. Então, criou-se o sistema do FGTS, ok? E acabou-se com a estabilidade decenal, perfeito? Então, vocês podem ver que a alíquota do FGTS é 8%. Se você multiplicar ela por 12 de 12 meses, tá? 8 vezes 12 dá 96. Dá um salário ao ano do empregado. Então, eles acabaram com a Constituição Federal de 88, acabou com a estabilidade decenal e criou aí, perfeito, o sistema do FGTS. Isso após a Constituição de 88, tá? Que tornou obrigatório aí o FGTS. Então, a estabilidade decenal, ela caiu em desuso, tá? Mas ainda a nossa CLT fala da estabilidade decenal. Porém, a gente tem que fazer aí uma divisão antes da Constituição de 88 e após Constituição de 88. Tudo bem, meus amigos? Tudo. Professor, mesmo com a reforma da CLT de 2017, ainda há citação da... Ainda se fala, porque isso daqui é preceito constitucional. A reforma da trabalhista, ela é em 2017, mas ela é uma norma infraconstitucional. A nossa Constituição em vigência ainda é a de 88, ela não foi alterada. Ok? Foi alterada a norma infraconstitucional, que é a CLT. Mas a Constituição não foi alterada, ela continua em plena vigência. A gente não teve uma atualização ainda da nossa Constituição desde 1988, então continua em plena vigência. Tudo bem? Tudo bem, amigo? Tudo, professor. Então, vamos lá. Professor, obrigado. Gestante, ok? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ok? Então, qual é a ideia, efetivamente, de se ter uma proteção à gestante, tá? A garantia de emprego da gestante existe para proteger o nascituro, aquele que acabou de nascer, tá? Por isso, a demissão indevida da gestante lhe assegura a reintegração ou indenização, perfeito?
O que significa dizer, se efetivamente você não quer manter uma grávida no emprego, você que pague, né? Você que indenize ela desde o momento da concepção, da confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto. Porém, se ela quiser efetivamente voltar a trabalhar, ela tem como pedir a reintegração no meio ambiente do trabalho. Ou então, como eu disse, ou é reintegração ou indenização pelo período estabilitário. Não podemos nos esquecer que qualquer uma destas demissões aqui, perfeito, pode acarretar aí indenização por dano moral, uma vez que é uma dispensa discriminatória. Tá? Então, além de reintegrar ou indenizar, dano moral em cima disso por dispensa discriminatória. Perfeito? Todo mundo aqui que está assistindo a aula, inclusive eu, nasceu de alguém, né? Então, você não pode, efetivamente, só porque a pessoa está grávida, você, efetivamente, demiti-la. Tá? A gravidez não é doença. E o pessoal acaba não gostando. Alguém ia me perguntar algo, por favor? Eu gostaria, professor. Por gentileza. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. Eu tenho uma funcionária, aí ela é engravida, não, né, eu percebo que eu tenho uma empresa de home care, e ela presta assessoria lá para os meus clientes, e, obviamente, grávida, ela não vai conseguir fazer a força necessária para a atividade dela. Aí eu pago toda a indenização, desde o dia da concepção até o dia aí da demissão. E aí, se no ano que vem ela quiser ser recontratada, eu tenho que recontratá-la, é isso? Não tem que recontratá-la. A período da estabilidade vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Eu deixei aqui destacado, perfeito? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, tá? Esse é o período estabilitário. Ou você reintegra ela nesse período estabilitário e deixa ela trabalhando, ou então, que é ótimo para a empresa, porque você ainda vai ter uma força de trabalho ali, ou então, se você não quiser, você indeniza por todo o período estabilitário, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Professor Marcos, mas tem gente que prefere a indenização do que a reintegração? Sim. Sabe por quê? De repente é uma gravidez de alto risco. Perfeito. De repente esta grávida tem problemas no coração, tem pressão alta, tem diabetes. Aí o empregador, muitas das vezes, fica preocupado. Poxa, se acontece alguma coisa aqui e esta empregada me vem a óbito ou perde a criança aqui dentro do ambiente de trabalho, porque o ambiente de trabalho aqui exige uma carga de um excesso de trabalho forçado, eu ainda vou ser responsabilizado por isso. Então, eu prefiro não correr o risco. Em vez de reintegrar, eu prefiro indenizar. Então, não tem que se falar que após, né, o período estabilitário você tem que contratar. Não, você tem que manter ela no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Este é o período estabilitário dela. Ou você, se você mandou ela embora, você reintegra, ou então você indeniza. Ou uma coisa ou outra. Tudo bem? Mas então, fazendo a indenização, pensando exatamente nesse contexto que você falou aí do perigo que essa mulher possa ter, ou do filho dela, com a atividade laboral, eu, como empregador, estou isento de outras e quaisquer outras obrigações, correto? Corretíssimo. Entendeu? Corretíssimo. Se você está lá com uma grávida que o médico atesta que a gravidez dela é de alto risco, tá? E que efetivamente o exercício laborativo dela pode pôr em risco a vida dela e da criança, é melhor você indenizar o período estabilitário
e não assumir para si o problema, né? Porque vai que efetivamente tem um evento aí, óbito, ou ela perde essa criança, ela vai efetivamente falar que foi culpa do empregador. E é uma prova que ela vai ter aí um atestado médico. Então, a gente tem que tomar os devidos cuidados. E na situação do maquiavelismo do funcionário, da omissão do atestado médico. Então, ou seja, eu como empregador não tenho noção do risco que essa mulher e que esse feto apresenta, independente da atividade laboral ou não. Se de repente essa pessoa omite essa informação a mim, eu tenho alguma proteção? Então, a grande problemática é o seguinte: as empresas têm que ter o seu próprio médico do trabalho, né? Então, na verdade, quando a gente fala que é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, as empresas não cumprem as normas regulamentadoras. Então, existe um programa que é esse PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ele não se limita apenas, então, somente a exame admissional e demissional. Ele também tem neste interregno, né, nesse espaço de tempo, os exames periódicos. Perfeito? Então, uma empresa que se preze, ela fica fazendo um monitoramento periodicamente, tá? Dos seus funcionários. Ela não fica esperando o funcionário trazer atestado. Ela efetivamente se antecipa e fala o seguinte, ó, nesta semana, no dia 28 de maio, nós vamos passar pelo exame médico periódico. Perfeito? E aí cabe ao médico da empresa fazer esta averiguação. Então, a empresa não pode ficar inerte esperando o funcionário trazer atestado. A grande problemática é que as empresas só fazem exame admissional e exame demissional. Não faz o exames, né, periódico. Existem alguns exames que são de cunho obrigatório, os periódicos. Então, a empresa depois não tem nem o que alegar. O juiz vai perguntar, se ela chegou a fazer... A empresa chegou a fazer efetivamente o exame periódico? Não, não fiz. Ah, você não fez? Então, tem uma legislação, que são as normas regulamentadoras, que estão elencadas lá no capítulo 5 da CLT. Você não fez, você assumiu o risco de produzir o resultado. Lamento dizer. Tudo bem? Então, com a terceirização, eu poderia terceirizar o serviço, que sai muito mais em conta, né? E aí, eu sabendo que essa mulher está grávida, eu agendar nesse serviço terceirizado uma consulta deste médico com essa gestante funcionária. Exatamente isso. A maioria das empresas, né, elas terceirizam, porque se manter um médico dentro de uma empresa é um custo muito alto. Perfeito? A não ser que seja uma empresa que tem 3.000, 4.000 funcionários, uma empresa de um porte elevado. Tá? A maioria é terceirizada. Porém, a maioria só faz exame admissional e exame demissional. Não faz, como eu estou te dizendo, né, um acompanhamento médico periódico. Isso não é feito. Perfeito? É onde efetivamente surgem aí as ações indenizatórias. Tudo bem? Pode só repetir o CLT que aborda esse assunto, professor? Capítulo 5. Saúde e medicina do trabalho. Obrigado. Alguém ia me perguntar mais algo? Professor? Fala, Átila. Quando a gente faz a demissão de uma mulher e a empresa não foi comunicada da gravidez e depois é que tem a comunicação, como é que funciona isso? Reintegração. Mesmo se a empresa não tinha conhecimento da gravidez. A mulher, entendeu? Também pode alegar que não tinha conhecimento. Tem mulher que fica, às vezes, 3, 4 meses sem menstruar, né? Então, pode ser um indício que esteja grávida? Pode ser. Mas também pode ser um distúrbio hormonal? Pode ser.
Perfeito? Então, muitas das vezes, ela nem tem conhecimento. Como a nossa legislação proíbe, né, teste de gravidez, perfeito? A partir do momento que efetivamente ela atesta que está grávida, só resta uma situação para a empresa. Ou melhor, duas. Uma, reintegrar, ou outra, indenizar. Como acabei de falar para o seu colega aí, ou reintegra ou indeniza. Nada mais do que isso. Perfeito? Simples assim. Mesmo a empresa não tendo conhecimento. Professor? Beleza, obrigado. Professor? Oi. Essa indenização, ela tem um acordo para pagar, por exemplo, parcelado, porque é pago como? Em cima do salário da pessoa, insere férias, 13º, fundo de garantia, insere tudo? Insere tudo. O período desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, né? Então, uma gravidez demora 9 meses, em média, 44 semanas. Eu estou ficando quase um médico ginecologista. Então, é obstetra, né? Um médico obstetra. Vamos lá. 44 semanas, uma gravidez, 9 meses, mais 5 meses aí após o parto. Ok? Então, a gente está falando aí de 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 meses de indenização correspondente a salário mais encargos sociais. Isso fora o que ela tem para receber também, né, professor? Por exemplo, se tiver férias vencidas, Lógico. Tudo vai englobar nessa indenização que deverá ser pago à vista, vamos supor assim. Não tem acordo de parcelamento? Não, acordo na Justiça do Trabalho sempre é possível, ok? Sempre é possível, tá? Sempre. Mas aí vai de a empregada querer aceitar ou não, não é nada impositivo, tá? Isso tudo tem que ser acordado. Perfeito? Tá bom. Vamos lá, estão falando da gestante, vamos falar agora dos membros da CIPA. CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Perfeito? Então, os representantes eleitos, né, os empregados eleitos, são designados para participar da CIPA. Então, na verdade, é um elo de ligação entre os empregados e o empregador, com o intuito de reduzir, né, acidentes do trabalho ou de prevenir acidentes do trabalho, ok? Então, fica tendo direito à estabilidade o empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro da candidatura até um ano, tá? Após o final do seu mandato. Então, há uma eleição para efetivamente um membro da CIPA, perfeito? Então, é desde o registro da candidatura desta pessoa até um ano após o final do seu mandato. Mandato de cipeiro, ok? Quem representa efetivamente a CIPA. Esta pessoa vai fazer um elo de interligação entre os empregados e o empregador, falando aí das condições do ambiente de trabalho. Perfeito? Alguém já participou aí da classe na CIPA ou não? Eu não, professor. Então tá bom. Não, professor. Beleza. Então, meus amigos, uma coisa legal para vocês, né? A gente tem um hábito muito de só querer processar. Eu já comentei isso com vocês, já coloquei na lousa uma linha do tempo, né? Dizendo os profissionais envolvidos. Já falei para vocês que a advocacia ela é dividida em duas, em preventiva e em contenciosa. Já mencionei isso para vocês, tá? Façam uma pesquisa aí no Dr. Google
quanto custa, tá, numa advocacia trabalhista preventiva, uma eleição, de CIPA, uma constituição de uma CIPA. Isso faz parte de uma advocacia preventiva. Faz parte de uma advocacia preventiva a constituição de uma CIPA. Vejam aí quanto se cobra, tá? Então, é uma área dentro do direito do trabalho que a gente pode fazer administrativamente, preventivamente. Não precisa passar aí, como eu disse, pelo crivo do Poder Judiciário. A gente tem muita ideia de só processar. Não é o correto, tá? Tem algumas atividades que a gente pode exercer na advocacia administrativamente. Uma delas é a constituição de uma CIPA dentro das empresas. Muitas empresas entram em contato conosco para que a gente faça aí, tá? A elaboração da CIPA. Por quê? Tem a eleição, não podemos nos esquecer, perfeito? Tem a eleição, né? Tem o registro dessa candidatura, perfeito? E a gente tem que acompanhar aí a estabilidade. E no período, desde a formalização da comissão até o término dela, ok? Meu trabalho que ela efetivamente estará desenvolvendo. Tudo bem? Professor, só ficou uma dúvida para mim em relação aí à estabilidade da candidatura. Então, vamos supor, aqui na sala a gente tem duas chapas, uma do Átila e uma da Rita, e aí eu entro na chapa da Rita. A gente, então, a partir do momento que estamos nessa chapa, a gente já tem estabilidade, mesmo se a chapa vencedora seja do Átila, é isso? Não, o registro, né, da candidatura é do cipeiro. Então, vamos lá, é tudo individual isso. Você, Átila e Rita estão aí efetivamente disputando a CIPA, perfeito? Quem for eleito para a CIPA, do registro da candidatura, até 1 ano após o término do mandato, tá? Perfeito? Você efetivamente tem o direito à estabilidade. Ok? Então, a partir do momento, é só quem for vencedor, não é? Registrou, já tem direito à estabilidade. Não dá, tá? Por exemplo, nós professores na faculdade participamos da CIPA. Tem alguns professores que se candidatam à CIPA. Na própria faculdade, todo ano tem. Ok? E é do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Mas para você ter este direito a esta estabilidade, que é o tema da nossa aula, você tem que ser eleito. Ah, eu não fui eleito. Você não tem direito à estabilidade. Tá? Não é só registrar, pelo que eu entendi da sua pergunta, registrar a candidatura que tem efetivamente direito. Contanto que aqui, ó, eu coloquei, ó, do empregado eleito. Do empregado eleito. Tá? Do empregado eleito para a comissão de direção de comissões internas de prevenção de acidentes. Então, não é só pelo registro. É pelo registro, pela eleição e depois pelo prazo, né? 1 ano após o término do mandato. Tudo bem? Tudo bem, amigo? Ô, professor, perfeita explicação, obrigado. Então, vamos lá. Terminamos aqui CIPA, perdão. Vamos falar aqui de empregado acidentado. Pessoal, para quem milita aí na Justiça do Trabalho, direito do trabalho e direito previdenciário, eles têm que andar juntos, de mão dadas. Eles são irmãos, direito do trabalho e direito previdenciário. Tá? Então, quem faz direito do trabalho também milita aí na área do direito previdenciário. Então, quem milita na área do direito do trabalho também milita aí na área
do direito previdenciário. Mas o que você quer dizer com isso, Marcos? Eu quero dizer que esta lei 8.213 é de estudo obrigatório para vocês. Então, vocês têm que conhecer a 8.213, que trata aí do plano de benefícios da Previdência Social. Perfeito? Que vai falar de auxílio acidente, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, e assim vai. Então, por gentileza, deem uma lida na Lei 8.213, especialmente aqui para nós que interessa, o artigo 118, tá? Que diz o seguinte: o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses a contar a manutenção do seu contrato de trabalho após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente da percepção do auxílio acidente. Então, ok, o empregado que sofreu acidente do trabalho, ele tem um período estabilitário de no mínimo 12 meses, tá? Após a alta médica, ok? Então, por favor, tá? Empregado acidentado, período, artigo 118, ele tem uma garantia pelo prazo mínimo de 12 meses, tá? Após a alta médica, a cessação do auxílio-doença. Quem vai dar esta cessação é o médico. Então, a partir do momento que ele teve, né, o seu auxílio-doença, tá? Cessado, ele efetivamente tem direito à percepção, à garantia no prazo mínimo 12 meses de estabilidade provisória. Tendo em vista que a gente é recordista em acidentes do trabalho, né? Ranking mundial, adivinha quem que está lá no topo? Brasil, República Federativa do Brasil, tá? Então, a gente efetivamente faz muito uso da Lei 8.213, especialmente aí no seu artigo 118. Tudo bem? Sim ou não, meus amigos? Professor, deixa eu fazer uma pergunta de um fato bastante comum na profissão de enfermagem. A gente, por exemplo, vamos supor, eu vou lá fazer... Eu vou te fazer uma pergunta. Para eu criar um perfil seu. Você trabalha com o quê, ilustre? Hoje eu estou trabalhando eu tenho a minha empresa, mas hoje eu trabalho como enfermeiro na UTI do Hospital de Campanha do Ibirapuera. Muita gente com Covid lá? Ô, professor, não, nem tanto quanto a imprensa notifica, mas tem casos sim, tem bastantes casos. Você tem empresa de UTI, é isso? Não, de home care. Cuidador de idosos, enfermagem domiciliar, acompanhante hospitalar. Qual é o nome da sua empresa? Rosas Home Care. Rosas Home Care. Você já ouviu falar de uma empresa chamada Personal Care? Sim, está dentro da minha lista de concorrentes. Ela está atuando ainda, essa empresa, parceiro? Olha, professor, sinceramente eu não sei, porque esse semestre eu ainda não fiz a ligação para os concorrentes, para verificar preço, qualidade de atendimento, essas coisas. Ano passado estava. Beleza. Depois a gente vai conversar no privado, hein? Por favor. Beleza, faz a sua pergunta, ilustre amigo. Então, é muito comum, e isso aconteceu semana passada com uma colega minha. Ela foi fazer um procedimento de coleta de sangue, né? Ela é enfermeira também, não é nem técnica ou auxiliar, e aí ao transferir o conteúdo da seringa para o tubo de coleta, ela furou o dedo, né? E aí isso se caracteriza como um acidente de trabalho, mas não é limitante, né? Tem os riscos biológicos inerentes a essa condição, mas ela não está limitada, tanto que ela continuou no mesmo plantão, fez as avaliações, tomou as medicações, né, preconizadas para a prevenção das doenças infecciosas, mas ela não foi afastada e ela exerce a sua atividade. Se enquadra nessa condição de estabilidade o caso dela? Se enquadra.
para todos os efeitos, se enquadra sim, entendeu? E eu vou te explicar por quê. A minha esposa é dentista, tá? E muitos colegas dela têm efetivamente clínica dentária, tá? E esses dias eles estavam inclusive participando de um curso, ok? E o paciente, né, teve também, aconteceu semelhante ao que você estava fazendo, estava fazendo um procedimento, a luva rasgou tal, a pessoa acabou se ferindo, o dentista, e o paciente alegou que ele era HIV. Perfeito. Na hora, pegaram o cara, levaram lá para o Emílio Ribas, faz todo o procedimento, aquela coisa toda, tá? Mas ficou enquadrado aí como acidente do trabalho, risco biológico, um acidente do trabalho por risco biológico. Perfeito? Então, teve sim o devido enquadramento. Mesmo o contrato sendo temporário, de 4 meses, se enquadra nessa estabilidade, porque a organização social que nos contratou, na verdade, ela não foi levada imediatamente para o Emílio Ribas. Acredito que ela foi no dia seguinte, que depois ela não quis mais entrar em mais detalhes comigo. Mesmo o contrato sendo temporário, porque aí essa organização social gerencia outros hospitais, se enquadra nessa condição? Mesma forma, não muda nada. Mesma forma. O acidente de trabalho, por isso que a própria CLT, lá no seu artigo 29, você entendeu? Diz que você tem que registrar o empregado imediatamente. Fala 48 horas, que é para um dia para ir à carteira de trabalho e outro dia para retornar. Mas o registro tem que ser feito efetivamente imediatamente. Por quê? Para ela ter cobertura previdenciária, que é de acordo ali com a Lei 8.213. Que a pessoa pode sofrer um acidente de trabalho no seu primeiro dia de trabalho, entendeu? No seu primeiro dia de trabalho, ela pode sofrer um acidente, tá? Independentemente da modalidade do contrato de trabalho, seja por prazo determinado, seja por prazo indeterminado. Ela tem que ter a cobertura previdenciária. Tudo bem? Combinado, professor. Acho que você vai ganhar um cliente. Tá, na verdade, depois você me chama no privado que eu quero fazer umas perguntas para você. Beleza? Termina a aula. Valeu. Vamos continuar aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Queira me perguntar algo? Alguém tem mais alguma dúvida aí da classe? Beleza. Não vão nem falar comigo? Deixa eu ver se tem alguém aí, né? Vou até mudar aqui. Beleza, Não, professor. Pode ir. O pessoal quer falar comigo? É isso? Será que é isso? Deixa eu ver. Não, tem bastante gente. Ninguém quer falar comigo? Não estou entendendo. Ninguém dormiu, não, professor. Só tem, acho que um dormindo. Passa o café aí, Rita. Passa o café para a galera aí, que parece que estão dormindo aí, ó. Passa o café preto aí, ó, bem forte. Na verdade, professor, eles são tudo tímidos, né? Nossos alunos da nossa sala são tudo tímidos. O único que não é muito tímido é o Vitor e o Átila. Ah, então tá bom. Entendeu? Beleza, mas você passa aí um café para a galera aí, Rita. Entendeu? Vamos lá. Outras estabilidades previstas aí na 8.213, ok? Nós temos aí, efetivamente, aqui é uma barra, né? Na hora que colocou, veio o F. Temos a Lei 8.036, que trata da lei do FGTS. Quem participa do conselho curador do FGTS, tá? Os membros do conselho curador, enquanto representantes dos trabalhadores efetivos e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação. Então, para quem participa aí do conselho curador do FGTS, para ver se o FGTS está sendo recolhido corretamente, também tem direito aí à sua estabilidade. Outra situação que configura estabilidade provisória é os empregados eleitos na comissão de conciliação prévia. Perfeito? Titulares e suplentes até um ano após o final do mandato. Perfeito? Essas comissões de conciliação prévia que estão previstas aqui no artigo 625 da CLT são criadas
É uma comissão de conciliação prévia, são criadas internamente dentro das empresas para se resolver os conflitos que, porventura, tenham. Então, em vez de se procurar o Poder Judiciário, em vez de se efetivamente mover uma reclamação trabalhista, que nós chamamos de reclamação trabalhista plurima, quando tem muitos empregados no polo ativo da ação, cria-se uma comissão de conciliação prévia dentro da empresa para discutir algum assunto que efetivamente a gente precise abordar aí com maiores detalhes, tá? Então, aborda-se aí, cria-se, né, se institui essa comissão de conciliação prévia. Perfeito? Então, o empregado, toda vez que ele precisa participar desta comissão de conciliação prévia, perfeito? A gente já viu até falando, né, que é uma causa de interrupção do contrato de trabalho, sem trabalho, mas com recebimento de salário. Fora isso, ele ainda tem direito à sua estabilidade, até um ano após o final do mandato, salvo se ele cometer alguma falta grave, né? Então, como eu disse para vocês, não é porque as pessoas têm estabilidades que ela não pode ser mandada embora. Não é bem assim. Tem um inquérito para apuração de falta grave. Se cometeu falta grave, pode ser, sim, extinto o seu contrato de trabalho. Com a reforma trabalhista, perfeito, foi criado aí a comissão de uma inovação isso, de fiscalização de gorjeta, tá? Nos dias de hoje está mais complicado, né? Porque eu vi ontem que 60% dos restaurantes de São Paulo estão encerrando as suas atividades em decorrência aí da pandemia. São Paulo é a cidade gastronômica, né? Então, 60% dos restaurantes aí estão encerrando as suas atividades. As entregas em delivery não estão cumprindo aí efetivamente o seu fim, não estou conseguindo absorver, né, com o delivery pagar as suas contas, não estou conseguindo absorver o prejuízo. Então, com a reforma trabalhista foi as empresas com mais de 60 empregados, ok, foi constituída uma comissão, será constituída uma comissão para que se efetivamente, né, mas tem que ter previsão em convenção ou acordo coletivo, para acompanhamento e fiscalização da regularidade e distribuição da gorjeta. Porque a gorjeta incorpora ao salário que vira remuneração. Tem muita gente que ganha só o piso e mais a gorjeta. Só que isso vira uma remuneração alta. Às vezes o cara ganha 1.500 de salário e 3.000 de gorjeta. Perfeito? Então vira uma remuneração de 4,5, né? E tem efetivamente alguns empregadores que acabam se apropriando indevidamente do recebimento destas gorjetas. Essas grandes empresas, eu posso falar algumas, Ragazzo, Habib's, né? O pessoal que ali trabalha na praça de alimentação atendendo o povo, eles têm um salário fixo, e eu tenho muitas ações contra algumas empresas nesse sentido, tá? Salário fixo mais recebimento de gorjeta. E como dá alta rotatividade, o que interessa para eles é efetivamente a gorjeta. A gorjeta incorpora ao salário que vira remuneração. Então, essa é uma inovação com empresas com mais de 60 empregados, tá? Ser constituída uma comissão, tá? Mediante previsão ou acordo coletivo de trabalho, para acompanhamento aí e fiscalização da regularidade da cobrança e distribuição de gorjetas. Perfeito? Então, gozarão, aí os empregados gozarão efetivamente de garantia no emprego, tá? Tem que se observar o período, que é desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato. Tudo bem, meus amigos? Alguma pergunta a respeito disso?
Respondam, por favor. Professor. Tá tudo certo? Não, professor, tá. Beleza. Então, a gente termina aqui estabilidades, hein? E vamos para o nosso último tópico. Deixa eu fechar aqui. Pelo menos a gente vai terminar aí o nosso conteúdo, né? Dentro do prazo, graças a Deus. Sindicatos. Deixa eu aumentar aqui a letrinha. Estão vendo aí? Sindicatos? Sim. Então, Sim, professor. Sim. Dentro desta linha, previsão acerca dos sindicatos, artigo 8º da Constituição Federal. É livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte, tá? A lei não poderá exigir autorização do Estado para a formação do sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, atualmente o Ministério do Trabalho e Emprego. Perfeito? Então, os sindicatos é de extrema relevância, eles servem para a formalização aí das convenções de classe das categorias profissionais. Então, eu já disse para vocês que antes, efetivamente, de a gente fazer uma inicial trabalhista, obrigatoriamente, né, nós temos aí que ter as convenções coletivas de classe da categorias. É um instrumento legal que é feito entre o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores. Vou fazer uma pergunta, cadê que o meu amigo enfermeiro? Está por aí ou não? Meu amigo enfermeiro está por aí? Aqui, professor, é o Vitor. Então tá bom, Vitor. Pensei que você já estivesse na UTI. Vamos lá. Qual sindicato você pertence, meu amigo? Olha, nós temos na área da enfermagem o sindicato dos enfermeiros, mas você tem o Sindisaúde que contempla os auxiliares e técnicos. Mas no meu caso é o sindicato dos enfermeiros. Qual é o valor que é pago a sua hora extra, Vitor? O valor da minha hora extra, ele é de... Como eu trabalho na UTI, salvo me engano, é de 100%. 100%. Qual é o valor, Vitor, do seu adicional noturno? Do meu adicional noturno, ele também, do adicional eu não sei, professor, porque eu nunca trabalhei à noite, então eu nunca me interessei por esse assunto. Tá. Salvo engano, é 40%, tá? Salvo engano, é 40%. Ok. Veja que o adicional noturno é 25%. Para enfermeiros, né? Salvo engano, é 40%. E como o Vitor disse, a hora extra 100%. Então, eu estou mencionando e peguei ele como exemplo, né? Porque vocês vejam aí como é que você vai fazer uma inicial trabalhista de um enfermeiro se você não tem conhecimento da convenção coletiva de classe a qual ele pertence. Já disse para vocês, o artigo 7º da Constituição Federal, ok, ele trata apenas, então, somente de direitos mínimos. Não trata aí de direitos máximos, apenas, então, somente direitos mínimos. Então, eu tenho que pegar aí as convenções coletivas de classe destas categorias profissionais, que são as mais diversas, tá? Para fazer a minha inicial trabalhista corretamente. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, tem que se ler. Às vezes tem convenções coletivas de classe que demandam aí horas de estudo. A convenção às vezes tem 200, 300 folhas, perfeito? E é elaborada entre o sindicato profissional dos empregados e dos empregadores.
Então, para eu pleitear uma hora extra, eu tenho que fazer a juntada desta convenção coletiva, né, e informar a cláusula que trata aí do adicional noturno, que trata aí do pagamento da hora extra, que trata aí efetivamente dos equipamentos de proteção individual. Eu tenho que ler esta legislação. Tudo bem? Eu tenho que ler esta legislação obrigatoriamente. Tá? Indo de encontro aqui a sindicatos, perfeito? Essa é a parte mais importante que eu acabei de mencionar, das convenções coletivas de trabalho. Também é previsto o quê? Ok, a unicidade sindical, tá? Adotada aqui pela Constituição Federal de 88. Somente se admite um sindicato representativo dos trabalhadores, na mesma base territorial, que não pode ser inferior a um município, tá? Então, a gente tem que ter um sindicato por base territorial. Não se pode ter mais de um sindicato na mesma base territorial, ela não pode ser inferior aí a um município. Então, você não pode ter um sindicato de bairro, né? Não tem nada a ver isso. Ela não pode ser inferior a um município. E não pode ter mais de um, ok? Na mesma base territorial, sob pena de ferir aí a unicidade contratual. Contanto que nos dias de hoje, né, só estão aí sobrevivendo aqueles sindicatos que têm boa representatividade. O pessoal adorava abrir sindicato apenas então, somente, para receber aí a associação, né, a contribuição associativa, né, receber a contribuição associativa. Achei que a CLT, a reforma da CLT andou muito bem em relação a isso, perfeito. Porque só permanecem em vigência hoje aqueles sindicatos que têm efetivamente uma boa colônia de férias, que representam os seus trabalhadores, que você recolhe, ok, com amor, né? Fala, pô, eu estou recolhendo, mas eu tenho uma representação sindical. Perfeito? Não aqueles sindicatos que abrem, mas não tem qualquer tipo de representatividade. Perfeito? Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, tá? Inclusive aí em questões judiciais ou administrativas, tá? Contanto que a maioria das vezes a gente é chamado dentro da advocacia preventiva, que eu já mencionei para vocês, para participar de mesa redonda. Então, de repente, os empregados lá não estão recebendo hora extra, ou então não está sendo pago vale transporte ou qualquer coisa do gênero, tá? O sindicato agenda aí uma mesa redonda. É um procedimento administrativo, perfeito? O que a gente pode efetivamente fazer para se ajudar e não termos problemas? Ok? Mesa redonda. Por que fala assim mesa redonda e não fala mesa quadrada, hein? Alguém sugestionaria? Não sei. É para evitar hierarquia. Se é uma redonda, está todo mundo no mesmo nível. Exatamente isso. Quando a gente participa de uma mesa redonda, a mesa redonda ela não tem lado. Está todo mundo de forma igualitária. Tá? Por isso que isso até psicologicamente é feito em mesas de reuniões e assim vai, que a mesa não seja quadrada. Perfeito? Para evitar se dizer que se tem um lado mais favorável que o outro. Então, uma mesa redonda, ela não tem lado. Está todo mundo sentado da mesma forma e terá o mesmo objetivo. Tá? Então, a maioria das vezes, essas reuniões em sindicatos, as mesas são redondas. Por isso que se parte, né? O termo é bem esse utilizado mesmo. Você é convidado a comparecer no sindicato, tá? Para resolver um processo administrativo para uma mesa redonda. Ótimo, vamos lá participar dessa mesa redonda e trocar ideia. Mesa redonda não tem lado. Interessante isso, né? Um negócio simples, mas bem interessante.
Vocês acreditam que isso tem algum impacto psicológico quando a gente senta numa mesa redonda em vez de uma mesa quadrada? Certamente sim, professor. Certamente sim. A psicologia social, ela trabalha bastante esses contextos aí da condição da psicologia do ambiente na relação entre as pessoas. Exatamente. Tem todo um estudo a respeito disso. Isso é bem interessante. Tá? Contanto que você vai numa mesa do Poder Judiciário, é uma mesa quadrada. Você tem lado reclamante, lado reclamada, você tem que saber que lado você vai sentar, que lado que a reclamada senta, que lado que réu senta, né, que testemunha senta. Tem todo um perfil a respeito disso. Perfeito? Então, é isso, meus amigos ligados a sindicato, né? A única observação é que a reforma trabalhista extinguiu uma atribuição dos sindicatos que consistia na obrigatoriedade das assistências dos sindicatos nas rescisões dos contratos de trabalho. Isso realmente era ridículo. Então, o empregado que tinha mais que um ano tinha que passar pelo sindicato. Pessoal, como eu disse, tinha sindicatos que não têm representatividade. Tinha sindicato que homologava e cobrava uma taxa por isso, que nada mais é do que bater um carimbo. Cobrava R$100 para homologar uma rescisão do contrato de trabalho sem as partes terem comparecido. Né? Então, havia um mercado a respeito disso. Graças a Deus, com a reforma trabalhista, ela extinguiu essa obrigatoriedade, né, de as pessoas, de empregados com mais de um ano de casa, de ter que comparecer ao sindicato para homologação. Perfeito? Graças a Deus acabou isso. Como eu disse, havia um mercado, né? Empresa, você vai ter que vir aqui, o empregado também, me dá aí o termo de rescisão do contrato de trabalho, eu bato o carimbo, assino, e você me dá um valor por isso. Poxa, que assistência é essa? Por isso que eu disse, né? Tem sindicatos que efetivamente têm representatividade e tem sindicatos que não têm representatividade alguma. Graças a Deus, eu achei que a reforma trabalhista andou muito bem nessa situação ligadas aí a sindicato. Tem sindicato que nem convenção coletiva de trabalho tinha, então e nem dava para se discutir. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo? Sim ou não? Para mim está tudo certo. Beleza. Nessa linha, meus amigos, eu termino aqui o meu conteúdo programático. Graças a Deus, terminamos aí todo o conteúdo do direito do trabalho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que possa ter aí acrescido, somado ao conhecimento de vocês. Vou tomar um café agora, mas a aula não terminou. A gente volta aí após o intervalo, vamos conversar alguns temas importantes ligados ao direito do trabalho. E reitero a pergunta, alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo? Não quero não, professor. Então, tá bom. Não, professor, certo. Eu vou ficar aqui. Posso tomar um cafezinho? Pode. Pessoal, vou ficar aqui para a gente conversar um pouco. O professor vai desligar, né?